Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 12 de setembro, domingo, o 24º domingo do tempo comum. E o Evangelho nos traz aquele trecho de Marcos em que Jesus pergunta: e o povo, quem diz que eu sou? E depois ele vai perguntar a pergunta tremenda que hoje é para mim, para você. E você, quem diz que eu sou? Mas esta pergunta de Jesus nasce num contexto no qual todos se perguntavam: mas quem é Jesus? Os amigos, os inimigos, os adversários, todos perguntavam: mas quem é este? Quem é este que comanda o vento e as ondas, e o vento e as ondas lhe obedecem? Ou então, quem é este que até perdoa os pecados? E quem é este? Mas não é o carpinteiro? Como é que vem com todas essas palavras? Não sabemos de onde ele vem. Como é agora que fala tais coisas? E Pilato: tu és o rei dos judeus? Lhe pergunta. E também o João Batista tinha mandado 2 discípulos dele para perguntar: és tu aquele que devia vir ou devemos esperar um outro? E então Jesus enfrenta a questão. Ele e os 12 estão caminhando em direção a uma fortificação chamada Cesareia de Filipe, uma cidadezinha na encosta de uma grande montanha, para estar atento aos movimentos de eventuais inimigos no vale. E então o caminho era uma trilha, onde necessariamente deviam caminhar um atrás do outro, não havia espaço para estarem agrupados. É ali que Jesus, então, enquanto caminha, pergunta: e o pessoal, quem diz que eu sou? Alguns dizem que é Elias, outros Jeremias, outros o Batista, um outro profeta. E Jesus depois pergunta: e vós? E vós, quem dizeis que eu sou? E a pergunta foi decisiva para os 12 e é decisiva ainda hoje para nós. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Uma figura do passado, uma espécie de grande sábio, quem sabe, como recordamos um filósofo do tempo antigo, ou quem sabe um herói. Pedro, sempre o mais impetuoso, toma a palavra e responde em nome de todos os outros: tu és o Cristo, o Messias. E nestas poucas palavras está sintetizado todo o grande significado, como se ele estivesse dizendo: tu és o enviado de Deus até nós para mudar a nossa vida, para que tenhamos mais felicidade, para que a nossa vida tenha beleza, significado, utilidade, para nos renovar totalmente. Era isto que Pedro conseguiu dizer usando a sua razão. Era certamente um homem inteligente. Em que sentido a sua razão? Tinha convivido com Jesus já há um bom tempo e tinha presenciado, quem sabe, quantas coisas extraordinárias. Quando multiplicou o pão, Pedro estava lá. Quando curou a sogra dele, ele estava lá. E quando restituiu a vista aos cegos, ele estava lá. E quando curou os leprosos, ele estava presente, Pedro. E então ele, como nós diríamos hoje, passou a régua. Como é que podem acontecer todas aquelas coisas que Jesus realizou? Uma força dele. E de onde que vem esta força? Se um homem é capaz de realizar aquelas coisas que ele viu Jesus realizar,
Se um homem tem tanta inteligência e sabedoria, como ele viu Jesus manifestando uma grande inteligência e uma sabedoria divina, então ele vem de Deus, então ele é o Filho de Deus, então ele é o Messias. Esta é, digamos assim, a resposta cheia de razões que Pedro estava dizendo, avaliando a sua própria experiência. Nós também podemos avaliar a nossa própria experiência. E eu aposto que cada um, se for atento, vai redescobrindo momentos dos quais pode dizer, ali foi o Senhor mesmo que me segurou pelos cabelos para eu não mergulhar num abismo tremendo. Mas, mesmo dizendo estas coisas, tu és o Messias, que são palavras verdadeiras, e Jesus, no outro evangelho, elogia Pedro por causa desta resposta. Ao mesmo tempo, porém, podia haver um equívoco, que Jesus faz questão de esclarecer. Qual era o equívoco? Uma maneira que Jesus tinha de compreender o seu ser um Messias, e uma maneira que toda a tradição hebraica tinha de compreender o Messias. Porque o Messias esperado pela tradição dos judeus naqueles últimos séculos antes de Cristo era um novo Davi, capaz de derrotar os adversários, um guerreiro capaz de liderar batalhas para restaurar Israel com seu poder. E Jesus quer quebrar esta falsa imagem centrada no poder. Ele profetiza logo que deverá sofrer, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e deveria ser morto e depois ressuscitar ao terceiro dia. Então, Jesus é Messias sim, mas não como um guerreiro vitorioso no estilo de Davi, que vencia todas as batalhas, mas alguém que é o filho, o servo de Davi, como fala a primeira leitura, alguém que se doa, que vem com misericórdia, que vence o mal e a morte pelo poder de Deus. E Pedro reclama de Jesus, fica bravo. Não, isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus diz a Paulo, vai atrás de mim, fique lá na fila para aprender qual é a verdadeira vida. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Quer dizer que a redenção, a salvação que vem de Deus passa pela sua por aquela porta estreita que é a cruz. Ele se doa. A misericórdia e o perdão passam através desta humilhação da cruz que Jesus abraça. Quando entra em Jerusalém, não vai num cavalo como um grande guerreiro, mas num burrinho, como uma pessoa humilde e modesta. E depois ele dirá no Evangelho, e se alguém quer me seguir, tome a sua cruz também, renuncie a si mesmo e me siga, porque quem perde sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. Por quê? Porque provoca a ação de Deus que liberta da morte, a ressurreição, e que salva, e que dá o 100 vezes mais daquilo que nós oferecemos. E assim, eu queria recomendar que pudéssemos ir refletindo sobre quem é Jesus na nossa vida. Porque se é alguém que continua presente, que me vence os meus limites quando eu os entrego e ofereço a Ele com confiança, então aí a fé se torna uma coisa maravilhosa também para mim, também para você. Te abençoe, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.